o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, recomendou. Então, quando um chefe recomenda, ele determinou aos chefes militares que o 31 de março fosse comemorado da forma devida. Isso mereceu uma nota duríssima, mas muito justa, do Ministério Público Federal. Aqui está uma nota assinada por 8 procuradores e procuradoras, sendo que a primeira é a doutora Débora Duprá, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Eles começam essa nota, inclusive, fazendo considerações do termo comemoração. Eles dizem o seguinte: comemoração pode ser até a relembrança ou a lembrança de um determinado episódio ou fato, data histórica, até para criticar. Mas continuam. Mas levando-se em conta outras declarações do atual presidente da República, comemoração para o Jair Bolsonaro significa homenagem a um golpe de Estado. Eles tratam nesses termos e vão além. Fala que não há revisionismo histórico que vai mudar o nome de que aquilo foi uma ditadura militar. Romperam com a ordem constitucional. Depuseram o presidente constitucionalmente empossado, João Goulart, que assumiu a presidência depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Foi eleito a chapa Jânio Quadros e João Goulart. O povo brasileiro, na forma de plebiscito, rejeitou a experiência parlamentarista que tentaram impor ao João Goulart. Para o João Goulart poder assumir, inclusive Tancredo Neves, à época, negociou para que ele pudesse assumir. Não foi o único, mas teve um papel central. E ali eles começam a relatar o que aconteceu na época da ditadura. Eles relatam a morte de 8.000 indígenas. Relatam de 30 a 50 mil pessoas presas, torturadas, estupradas, quase 450 pessoas ou assassinadas ou desaparecidas. Portanto, é difícil aceitar alguma comemoração de algo que provocou sofrimento e morte. Provocou muita violência, provocou um período longo de ditadura, onde, quando até setores da mídia que bateu palmas de pé para o golpe militar, depois tiveram que rever o seu posicionamento. Então, muitos que depois passaram a gritar, apoiaram. É bom que cada um procure depois se informar. E eu estou fazendo questão de falar desta nota aqui, porque, em primeiro lugar, meus parabéns aos procuradores. Porque uma coisa nós do parlamento, nós da esquerda, estamos falando. Mas aqui é o Estado brasileiro defendendo o Estado democrático de direito. E é bom, porque tem muita gente no Brasil hoje que às vezes quer ganhar o jogo mesmo com um gol de mão. Não importa, as pessoas... Tem gente até que acredita que a Terra é plana, o que eu posso fazer? Aí não tem jeito mesmo, né? Então é bom que cada um reflita. Se quer falar contra a nota do Ministério Público, arrume argumentos. Porque quando o Ministério Público faz referência à Comissão Nacional da Verdade, eles falam o seguinte: foi constituída por lei. Eles falam estritamente dentro da Constituição e das leis.
Comissão Nacional da Verdade foi criada por lei, as suas conclusões, portanto, representam a opinião do Estado brasileiro, que reconhece todos os crimes praticados na época da ditadura, e diz o seguinte, que a Comissão Nacional da Verdade ela não pode ser questionada sem evidências robustas. Então não adianta alguém fazer um discurso político e ideológico dizendo que a Comissão da Verdade foi algo que protegeu somente um lado. Não. Houve investigação. E o próprio Ministério Público Federal, nesta nota, menciona o posicionamento da doutora Raquel Dodge, sem mencionar o seu nome, mas falando da Procuradoria-Geral da República, com referência aos seus posicionamentos em trâmites que correm no Judiciário brasileiro. Bons tempos no Brasil, quando o Parlamento, o Judiciário, cada um cumpre o seu papel, com a independência entre os poderes, com a harmonia entre os poderes, mas a única coisa que não pode acontecer é alguém, digamos, querer, fazendo o discurso em defesa da sua religião, em defesa da democracia, dizendo que o Brasil está acima de tudo e defender, de fato, a ditadura, querer suplantar aqueles que pensam o contrário, ser favorável ao Brasil perder a sua autonomia. Até para comparar, nós estamos falando aqui do período da ditadura. Mas eu quero fazer uma comparação. Na época que o então general Geisel era o presidente da República, e ele tem parte da responsabilidade, aliás, o Ministério Público diz que os presidentes da época, se praticassem os crimes hoje, eles teriam condenação na certa, pela mudança que houve na legislação, o avanço democrático. Inclusive em foros internacionais. Mas voltando ao Geisel, presidente, à época, do ciclo militar, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Quando a gente vê um ministro de Relações Exteriores ofendendo a China. Fala mais na Venezuela do que falar em gerar emprego no Brasil. Não é razoável. Mas quando então Geisel reconheceu, em primeiro lugar, a independência de Angola, Agostinho Neto disse, agora, de fato, nós somos independentes, quando ele recebeu a notícia. É bom que todo mundo saiba, mas não se abale. Ali foi através do MPLA, que era uma guerrilha de esquerda, e eu estou dizendo, o Geisel apoiou depois que houve a vitória. E sabe quem que apoiou o MPLA à época? Cuba. Alguém pode ficar até tonto com o que eu estou falando, mas pesquisem. Pesquisem. Até para não ficar um vazio no cérebro de alguém, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: mesmo com tudo aquilo que a ditadura fez, o Geisel nunca se subordinou, por exemplo, ao interesse norte-americano. Ele fez o acordo nuclear com a Alemanha. E por aí vai. Então, hoje o governo tem uma vocação autoritária, e o que é pior, do ponto de vista de relações internacionais, vem se desmoralizando, perdendo espaço nos BRICS e afrontando a China. A China deu troco imediatamente. Foi lá e comprou carnes e soja dos Estados Unidos, que o governo brasileiro atual acredita que China e Estados Unidos não se relacionam comercialmente. Então, o central é essa nota do Ministério Público, o central é a gente defender cada vez mais o Estado democrático de direito em nosso país.